não vai ser diferente aqui nessa noite. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Quando você achar, dê um... Inspira-se bem fundo. Respira e inspira. Respira e... 2 Samuel, capítulo 12. Oh, meu Deus, então... 2 Samuel, capítulo 12. Olha, essa família que a Jana semeou foi a minha. Eu só quero dizer, sabe por quê? Semeia em mim, que eu sou terra fértil. Amém, queridos? Aleluia, queridos. Amém. Foi na minha família, foi na minha casa. Amém. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais em nome de Jesus. Na vida de todos aqueles que semearam esse mês nossa vida. Muito obrigada. Que Deus, Ele traga um retorno sobre as suas mãos, amém? A obra das suas mãos. Até, né, um simples soro, né, para fazer a inalação, né? Obrigada, assim, pelo amor, né? Eu posso sentir, assim, o amor da igreja por nós como família, né? E eu quero dizer que amo vocês, amém? Então, Marciano primeiro, né? Eu amo vocês. Vocês podem fazer assim, ó. Dê um abraço aí. Receba o meu abraço. Amém? Meu amor por vocês. Amo demais cada um, né? De uma forma bem especial. Eu e minha família, meus filhos. Muito obrigada. Deus te abençoe. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Palavra do Senhor. Ela diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um valente viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa,
E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém que ela morreu, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Feche seus olhos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, ela é viva. A tua palavra é a verdade. E só a tua palavra, Senhor, pode trazer a transformação ao nosso coração que precisamos, Senhor, no dia a dia, a cada dia, Senhor. Aquilo que precisamos nessa noite, vem, Senhor. Vem, Senhor, e faça nesse lugar, no nosso coração, no coração de cada mulher, de cada homem que entrou por essa porta, que veio nesse culto. Senhor, no nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós o espírito de revelação, de sabedoria, que nós venhamos entender as verdades, Senhor, da Tua palavra, e que nela, Senhor, nós venhamos nos debruçar nessa noite, e que o quebrantamento esteja no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que a moeda, Pai, que compra o Teu coração é o arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha nesse lugar, venha sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muitos aqui conhecem esse texto, não é verdade? Você conhece? Já conhecia esse texto? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele traiu não apenas as suas mulheres, não apenas aquelas que ele era casada, não apenas Mical, mas ele traiu ao Senhor. Ele traiu a confiança do Senhor, ele traiu a lei do Senhor, ele traiu os mandamentos do Senhor. E aí quando Natã, que era um profeta, ele vem diante dele e conta essa ilustração, e aí ele fica revoltado com aquela história, e aí Natã fala para ele: esse homem é você. Esse homem é você. Eu quero te perguntar nessa noite: que homem é você? Como estamos diante do Senhor? Não estou falando diante de pessoas, diante da tua esposa, diante dos teus filhos. Eu estou falando: quem é você diante do Senhor? Como é que o Senhor te vê nessa noite? Como é que o Senhor me vê nessa noite? Porque o Senhor, Ele pode fazer um raio-x em nós, porque Ele sabe de tudo. Nada escapa diante dos olhos do Senhor. Natã chega com Davi e diz: Davi, esse homem é você. E aí naquele momento que ele é confrontado, ele diz: pequei contra o Senhor. E é engraçado, interessante que imediatamente Natã diz: e o Senhor te perdoou, mas vai ter consequência.
filho que você, né, que Betseba está carregando. Betseba, a esposa de Urias, ele fala aqui, Natan fala, a esposa de Urias, ele vai morrer. E aí Davi cai em arrependimento. 7 dias ele se prostra. Não sei se você já assistiu, eu indico você, assista Davi lá da Record, tem na Netflix. Esse momento é um momento assim muito forte. Quando eu assisti esse capítulo assim, eu chorei demais, porque parece que eu entrei ali no momento do arrependimento de Davi. E Salmos, capítulo 51, vamos abrir lá? Deixa marcado aí em 2 Samuel. No Salmo 51, a gente vai ver essa oração de Davi. Deus procura um homem, uma mulher que ande em arrependimento. Amém? O arrependimento é a moeda para a salvação. O arrependimento é a moeda para o perdão. Salmos capítulo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais salvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprasses em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O quebrantamento de Davi, o arrependimento dele e as suas lágrimas era a sua oferta naquela noite. Naqueles dias ele estava dizendo: Senhor, o Senhor não quer boi, o Senhor não quer carneiro, porque se eu quisesse eu daria. O Senhor quer o meu coração quebrantado e contrito, porque eu sei que o Senhor não vai desprezar. Nós podemos olhar para a palavra e ver que homem era esse. Era um homem que, apesar do seu pecado, era um homem que estava em arrependimento das suas obras más. Deus fala para ele: Davi, se tu quisesse mais do que eu te dei, eu te daria. Você não precisava pegar a mulher de ninguém. Você não precisava quebrar a minha lei.
Deus estava dizendo: Davi, você amou mais essa mulher do que a mim, ao ponto de quebrar o nosso relacionamento. É interessante que essa palavra, quando ele fala: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21, a gente vê a 10ª praga sobre o Egito. E Deus fala assim, no versículo 21, Êxodo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Também esse isopo, ele era usado na cerimônia de purificação, quando as pessoas tinham as suas casas infectadas pela lepra. Também sobre os leprosos que eram curados. A Bíblia diz também lá em Hebreus capítulo 9, versículo 19. Vamos abrir lá? Coloca aí para mim, filho. Hebreus capítulo 9, versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, purpúrea e isopo, e apergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Versículo 20, como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Versículo 21, semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Davi estava dizendo: faz comigo o que se faz na casa de um leproso. Purifica-me, purifica-me, eu ficarei limpo. Vem sobre mim, Senhor. E eu quero falar algo nessa noite para você. Não importa qual é o seu pecado, não importa o quão sujo você esteja, se você nessa noite pedir para o Senhor: vem, Senhor, sobre a minha vida, purifica-me do meu pecado, santifica o meu coração e a minha alma, Ele virá, e você vai ficar branco como uma lã. Você vai ficar alvo como a neve diante de Deus. Amém, igreja? Amém, queridos? Sabe, nós podemos aprender aqui com a vida de Davi, em 2 Samuel capítulo 12. Nós podemos ver que ele se arrependeu. No início ele estava endurecido, estava endurecer revista. Ele disse: esse cara merece. Estava revoltado. Quando Deus diz: oh, Davi, é você, esse homem é você, ele imediatamente fala: eu pequei contra o Senhor. E o Senhor imediatamente disse: eu te perdoei, eu te perdoei. Aleluia. Vamos voltar lá para 2 Samuel. 2 Samuel 12. Quando a criança morre, desde o versículo 18, a Bíblia diz: ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva,
Lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que eles estavam cochichando entre si. E aí ele pergunta, a criança morreu? Aí eles respondem, morreu. E imediatamente ele se levanta. A Bíblia fala que no versículo 20, Davi se levantou da terra, porque ele estava com seu rosto em terra, ele estava sujo, ele estava sem comer, 7 dias sem comer, 7 dias em cinzas, em pano de saco, 7 dias sem tomar banho, 7 dias em profundo arrependimento. E aí a Bíblia diz que ele se levantou da terra, se lavou, se ungiu, passou um perfumezinho, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois que ele entrou na casa do Senhor, ele adorou. Ele voltou para o palácio, para a sua casa, e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Todo mundo ficou assim, o que aconteceu? Sabe o que Davi estava falando com aquela atitude? A criança morreu, eu não posso fazer mais nada. Enquanto ela estava viva, eu podia chorar, eu podia pedir de Deus, eu peço tua misericórdia que ela não morra. Mas Deus havia dado uma palavra que ela iria morrer. E aí Davi se levanta, ele se lava, ele se perfuma, ele troca de roupa, ele adora o Senhor, ele come. Quero dizer para você, o que passou, passou. O que passou, passou. A dor está ali, mas o que passou, passou. Levante-se. Qual era o tamanho do teu pecado? Deus já te perdoou. O que passou, passou. Sabe, por muitos anos, depois que eu me converti, quando eu ia orar, eu falava, Deus, me perdoa porque tal dia eu me prostituí. Me perdoa porque tal dia eu roubei. E eu acredito até que Deus estava lá. Quando foi isso? Porque a Bíblia diz que quando Ele perdoa um pecado, Ele não se lembra mais dele. Deus tem uma amnésia santa, que Ele esquece tudo que passou. O que passou, passou. É um novo começo, é um novo início. Ele morreu, seu filho morreu, mas agora eu vou recomeçar, eu vou me levantar. As pessoas não estavam entendendo nada. Como é que pode? O menino estava doente, a criança estava doente, ele estava chorando. Agora que ficou pior, porque ele morreu, ele se levanta e toma banho, e troca de roupa, e passa perfume, e come, e adora o Senhor como se nada tivesse acontecido. E mais, ele chega lá com Betseba. Amém? Porque Davi tomou ela como esposa. Não era mais esposa de Urias. Ele a consolou. Agora era dele. E aí ele teve relação sexual com ela. Ele recomeçou. Eu vim dizer para você nessa noite, é tempo de recomeçar. Se levante, troque as suas vestes. Aliás, toma um banho primeiro, amém? Troque as suas vestes, adore ao Senhor, porque Ele te perdoa, Ele te consola. Ele vem com isopo, Ele vem nos limpar da nossa lepra, Ele tira toda a sujeira da nossa alma. E volta a frutificar. Não é porque ele perdeu um filho que ele deixou de fazer filho. Pelo contrário, ele teve muito mais filhos. E
E às vezes a gente fica com trauma, né? A minha primeira gravidez, assim, eu não tive uma experiência muito boa. Aí a gente fica pensando, ai meu Deus, eu vou passar muito tempo para engravidar de novo. É nada. Quando vê um bebezinho novinho no colo, você já fala, ai que saudade de ter um bebê. Fico com tanta saudade que eu tive mais 2. E se eu não tivesse perdido a minha segunda gravidez, que era 2 fetos, eu teria mais 2 filhos. Quantos? Quantos, Alan? 5. 5 filhos. Já pensou, gente? Oh, meu Deus. Às vezes aquilo que nos traz trauma, às vezes a gente tem uma barreira, a gente sente uma barreira para não continuar a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Por exemplo, a mulher, ela nasceu para ter vários filhos. Você que só tem um aí, tenha mais um, né? Tira o amor só de um, aí vai, divide esse amor aí pro outro. Mendai. Tem muito amor para dar. Não deixa nada paralisar você. Não deixa a dor paralisar você. O que passou, passou. Recomece, amém, Jaque? E Misha, tá na hora já de ter mais um menino. O que passou, passou. Recomece, troque as vestes. Tome um banho, troque as vestes. Sente na mesa, coma o pão. Restabeleça as suas forças. Passou 7 dias sem comer. Sabe quando a gente está triste, nem comer a gente quer, não é verdade? Até emagrece. Alguns comem compulsoriamente, né? Mas na sua maioria as pessoas quando estão tristes nem comer ela quer. Ela está tão triste que ela não vou comer. E fica fraca. Fica fraca até na fé, porque não quer mais ler a Bíblia. Não quer mais buscar o Senhor, não quer mais adorar o Senhor. Levante-se e recomece, porque Deus tem um futuro e um propósito para a sua vida que não pode ser paralisado. Gedidias precisa nascer. Salomão precisa nascer. Aquele filho que foi fruto de um adultério, ele morreu porque Deus não se agradou. Foi Deus que feriu, foi Deus que tirou. Mas Davi se levantou em fé. Em fé. E ele recomeçou. Peraí, eu vou começar aqui do jeito certo. Ela vai ter outro filho. Debaixo de aliança. Debaixo da bênção de Deus. O que paralisou? O que morreu? Que você até queria que ressuscitasse. Quero lhe dizer, tem coisas na nossa vida que Deus não vai ressuscitar. Que Deus não vai curar. Que Deus vai matar. E vai tirar da gente. Porque Ele quer que nasça algo novo. Debaixo da sua vontade. Talvez algumas decisões na sua vida que fez você amar mais o pecado do que a Deus. Ele tirou algo, mas era algo que desagradava o Senhor. Agradava você, mas não agradava o Senhor. Porque Ele quer fazer nascer algo novo. Aleluia, aleluia. Ele se deitou com ela, teve um filho, teve Salomão, que quer dizer paz, sabe? Enquanto Davi estava ali em pecado. Gente, olha a oração de Davi no Salmo 51, como é que ele estava. Ele estava sendo esmagado por causa do pecado dele. E aí quando vem Salomão, Deus vem com a sua paz. Vamos ler o final. 2 Samuel 12. Gente, antes eu queria ler Isaías. Coloca Isaías 43, versículo 25 e 26.
Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deus está dizendo: eu não lembro mais. O que passou, passou. O teu pecado foi perdoado. Recomece. Recomece. Não fique remoendo o pecado. Não fique remoendo as acusações do diabo. Não fique, porque o Satanás, ele quer te abater. Mas Deus quer te levantar do pó e da cinza, para que você volte a ser como Davi, porque ele era um rei. Quem daria crédito para um rei todo sujo, fedorento, mulambento? Quem? Mas Deus restaura Davi. E ele se levanta. Ele decide se levantar. Porque ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus de recomeços. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Samuel 12, no versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Foram namorar, tá, gente? Tiveram relação sexual. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Sabe, eu vi a versão do King James. A Bíblia fala que Deus falou com Natã, que era o profeta, e falou assim, ó: leve uma mensagem para Davi e diga para ele que essa criança é meu amado. Eu o amei. Volta lá no 24. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela. Olha que legal, né? Relações sexuais com ela. Batseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou. Versículo 25. E por isso, o Senhor, tá? Por isso, ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Jedidias, amado do Eterno. Ele disse: Natã, vai até Davi e diga para Davi que essa criança, o nome dele vai ser Jedidias, o meu amado. O meu amado. O fruto do pecado de Davi morreu, e nasceu o fruto do arrependimento de Davi, que foi Jedidias. E tudo que é gerado debaixo de arrependimento, Deus ama. Deus ama. Se você está aqui nessa noite debaixo de arrependimento, eu quero lhe dizer: Deus te ama. Ele te chama, Jedidias, o meu amado. Eu amo você. Você foi gerado debaixo de aliança, debaixo de obediência, debaixo dos meus mandamentos. Você é amado dele. Você é amado dele. O primeiro filho nasceu de um adultério, e tudo que nasce debaixo de adultério morre. O segundo nasceu
debaixo de aliança é arrependimento. E Deus ama. Adulterar quer dizer modificar, corromper, falsificar. Às vezes até a gente, né? A gente não, Deus me livre. Às vezes as pessoas pregam um evangelho adulterado, corrompido, um evangelho falsificado. Mas sabe, quando a gente falsifica o que é certo, o que é correto, morre. Morre. Eu prefiro estar aqui falando a verdade, amém, queridos? Que nos confronte, do que falsificar o evangelho, do que corromper o evangelho e nascer até muitas pessoas, vir muita gente para cá, venha como está e permaneça como está. Viva a sua vida da maneira que você quer, que Deus se agrada. Vai vir muita gente, vai lotar aqui do dia para a noite, porque ninguém vai pegar no pé, ninguém vai discipular, ninguém vai dizer, vamos andar junto aqui na mesma visão. Mas sabe, tudo que é gerado debaixo de falsificação, debaixo de adulteração, morre, não vive. Pode até durar algum tempo, pode até durar 7 dias, mas morre. Deus falou para Davi, vai morrer. Não me agradou, não me agrada, vai morrer. E aí, quando Salomão nasce, ele é um rebento, ele é um renovo na vida de Davi. Porque ele nasceu debaixo de arrependimento, de aliança, daquilo que é correto diante de Deus. Mateus capítulo 1, vamos lá? Mateus capítulo 1, versículo 5. Mateus capítulo 1, versículo 5 até o 7. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Deus faz questão de colocar aqui. Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Robão, Robão a Abias, Abias a Asa. Salomão está na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Por causa do arrependimento que ele teve. E aí ele gerou Salomão. E de Salomão, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 11, vamos lá? Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé era o pai de Davi. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 53, versículo 2. Vire aí, Isaías 53, no versículo 2. Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quem é esse renovo? Quem é esse rebento que surgiu
de Jessé, que surgiu, de Davi, que surgiu, de Salomão. Quem, queridos? Jesus. Como um arrependimento diante de Deus vai longe. As misericórdias do Senhor, ela vai até 1000 gerações. Mas se ele não tivesse se arrependido do seu pecado, a história seria diferente. Jesus é a descendência de Davi. Jesus é o renovo, é o rebento. E por causa de Jesus nós estamos aqui. Eu não sei quem é você hoje. Será que se tivesse um profeta, qual é a história que ele iria contar diante de você e dizer: oh, fulano, esse homem é você. Cicrana, essa mulher é você, porque a tua revolta. Quem somos nós hoje? Quem é você? Que homem é você? Que mulher é você diante de Deus? Não estou falando diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante da sua namorada, diante da sua noiva, diante dos seus pais. Não. Quem é você diante do Senhor nessa noite? Queria ler um texto com vocês em Jeremias, capítulo 18. Versículo 1. Se você achar aí, respire bem fundo aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele não está dizendo como um vaso. Isso aqui, não sei nem o que tem aqui dentro. Ele desceu à casa do oleiro, mas ele não fala que o que está na mão dele é o vaso pronto. Ele fala: e esse que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quer dizer, sabe o quê? Que nós estamos em construção nas mãos do Senhor. Deus, Ele está preparando um futuro para nós. Mas como que nós estamos? Rígidos como esse vaso aqui? Está até rachado, acho que foi colado, né, André? Sim. Que se cair, ó, não estava no script, mas a gente compra outro. Quebra, fica os cacos. Nós estamos assim? Ou nós podemos ser maleáveis como um barro? E Deus pode te moldar à maneira dele. Tem uma maneira de não chegar ali daquela maneira. É de ser barro. Não deixar a sua dura ser vista e impedir que Deus molde. Quebra. Sabe quando Davi, eu acho lindo Salmo 51.
Porque ele fala: Senhor, não te darei oferta. O Senhor não quer oferta. O Senhor quer o meu coração. O Senhor quer o meu coração quebrantado, contrito. Quem você é nessa noite? Certo homem, sem pernas, entrou em uma igreja e se arrastava até o altar. As pessoas impressionadas com seu esforço se calaram e ficaram olhando. O homem sem pernas chega no altar e pergunta ao pastor: Pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem a metade do corpo? O pastor respondeu: sim, ele aceita. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Quem é você hoje? Um homem inteiro que se entrega apenas pela metade? Ou é um homem pela metade, cheio de falhas, cheio de pecados, mas que nessa noite quer se entregar por inteiro a Ele? Você pode ficar em pé? Quem é você? Queria que você olhasse para você. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha aí para o teu interior. Essa noite é uma noite de humilhação. É uma noite de arrependimento por nossas obras mortas. Arrependimento daquilo que desagrada o coração do Senhor. Aquilo que fere a sua lei, que fere os seus mandamentos. O Senhor te chama para se entregar por inteiro nessa noite. Não pela metade. Talvez você esteja inteiro diante dos olhos das pessoas, diante dos olhos do mundo, diante dos seus amigos. Mas o seu coração diante de Deus, ele não está inteiro, ele está pela metade. Essa casa é a casa do oleiro. E ele te diz nessa noite: desce. Desce a casa do oleiro. Assim como um dia, quando eu tinha perdido o meu bebê, estava na maternidade, eu perguntava: Senhor, por que isso? Deus levou uma profeta ao meu leito e disse: Deus me enviou aqui para te dizer: desce. Desce a casa do oleiro, porque Ele quer te moldar, Ele quer moldar o teu coração. Talvez você esteja aqui e não esteja entendendo muitas situações da sua vida, mas o Espírito Santo te diz: desce. Desce do teu orgulho, desce da tua dureza, desce da dureza do teu coração e se quebranta diante de mim. Você, esse homem Davi, que tem tudo, e se quisesse mais eu te daria, mas você tem buscado desagradar o meu coração. Ele te chama para quebrar o teu orgulho, para quebrar o teu coração diante dele nessa noite. Senhor, não somos nada sem ti. E me faça de
quer ser esse vaso, que você quer ser esse barro nas mãos do oleiro nessa noite, que precisa recomeçar mais uma vez, que precisa dizer: o que passou, passou, eu vou recomeçar. Venha, o oleiro quer te moldar, Jesus quer te moldar mais uma vez. Jesus tem um novo começo para você, algo que Ele vai se agradar, algo que Ele vai amar. Deixa morrer, deixa morrer aquilo que desagrada o teu Deus, aquilo que ofende o seu coração, aquilo que te afasta dele. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a nossa vida. Não somos nada sem Ti, Jesus. Nós precisamos das Tuas mãos sobre nós. Não, Senhor, para nos reprimir, não para nos maltratar, não para tirar a nossa paz, mas para nos moldar, Senhor. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Deixa a gente dias nascer. Tudo começa com arrependimento. Depois você se levanta, você troca as suas vestes, você se limpa, você se senta na mesa para comer e Ele te dá uma nova força. E depois você volta para a intimidade, para gerar filhos, para frutificar, para glorificar o seu nome, para ter uma descendência poderosa sobre a terra, assim como foi na vida de Davi, na vida de Salomão, até vir Jesus. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Renova-me, Senhor. E sacrificar Renova-me, Senhor. aquilo que me Renova-me. custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Quando nós chegamos diante do Senhor em arrependimento, Ele nos ouve. Ele nos ouve.
Ele nos ouve e nos dá uma nova chance para recomeçar. Para recomeçar. Para recomeçar. Para recomeçar. É você e Deus. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Talvez o que você está vivendo até hoje é algo que nasceu daquilo que adulterou a vontade de Deus, daquilo que desviou da vontade do Senhor. Mas o Senhor tem um novo começo. Se você suplicar, se você clamar, se você dizer: Senhor, comece em mim mais uma vez. Diante do teu altar, porque passou, passou. Aquilo que me custa, Deixa morrer aquilo que Deus não se agrada que esteja vivo. Deixa Salomão nascer. Deixa Dias nascer. Deixa nessa noite. Deixa ele completar aquilo que ele começou um dia. eu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode dizer: Senhor, venha com teu sangue sobre a minha vida. Me purifica daquilo que me afastou de ti, que me tirou da intimidade com o Senhor, que me levou longe do seu propósito, longe de ti, longe da tua vontade. Deixa morrer aqui, enterre aqui nessa noite, enterre e se levante, porque o Senhor tem algo novo para você. Queria que os líderes orassem com eles, abraçassem eles. Declara um rebento novo que nasce hoje. Nasce algo novo sobre você nessa noite. Deixa a paz nascer no teu coração, levando toda a confusão, levando toda a intriga, levando embora. Deixa ele vir. Deixa o Espírito Santo vir. Você está nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. Como um barro, como um barro, como um barro. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te fazer. Deixa Ele completar. Deixa Ele completar o que Ele começou. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós nessa noite. Que haja um novo início, que haja renovo, que haja restauração, um novo começo, Senhor, um novo começo, um novo início, debaixo de aliança com o Senhor, debaixo, Senhor, no nome de Jesus da moeda,
que o Senhor quer. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que desse relacionamento com o Senhor nasça, Senhor, a paz, Senhor, nessa cidade. Nasça a paz, Senhor, nas famílias. Nasça a paz nos casamentos, Senhor, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que Satanás, Senhor, tentou abafar, que o Senhor nessa noite levanta. Levante, Senhor, como Davi se levantou daquela terra, daquela cinza. Que eles se levantem, que eles tomem um banho, Senhor, com as águas do Teu Espírito nessa noite. Que o Senhor dê vestes novas, que o Senhor dê um novo alimento, dê pão para eles comerem, Senhor, para que a força, Senhor, volte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que se levantem para consolar a igreja, que se levantem, Senhor, para consolar aqueles que choram, assim como Batseba foi consolada por Davi depois de ter sido restaurado. Levou consolo. Eu quero profetizar que cada um dos teus filhos vão levar consolo. Vão levar consolo. Em nome de Jesus. E trarão novos filhos. Trarão novos filhos, Senhor, para perto de Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Assim como em Gênesis o Senhor pairava sobre a face das águas, assim, Senhor, venha pairar sobre a vida, Senhor, do Teu Filho nessa noite. E que o Senhor diga, haja luz, que o Senhor crie coisas novas, Senhor, no nome de Jesus. Assim como o Senhor criou o dia, criou a noite, criou o céu, criou a terra, que o Senhor crie coisas novas, Senhor, no nome de Jesus, no seu interior. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Um novo começo, para que Ele console os que choram, Senhor. Aqueles que se levantam, Senhor, de uma dor, Senhor, de uma dor terrível como o luto. Em nome de Jesus. 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 Levante suas mãos, igreja. Que seja um novo começo para nós, Senhor, como igreja. Que venhamos gerar Salomão. Que venhamos gerar paz em meio a tanta confusão, Senhor, que está essa terra. Que nós venhamos, Senhor, trazer e gerar paz na vida daqueles que não têm paz, Senhor. Trazer paz para essa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você viesse, desse um abraço no seu